sou Fernanda Blanc e está começando agora mais uma edição do programa Ponto de Encontro. E como havíamos prometido, está conosco novamente a pesquisadora, alimentar e cientista Conceição Trucon, que estará passando para você aí de casa uma nova receita. Bem-vinda, Conceição. Bem-vinda, Fernanda, e todos os hóspedes, do Diabetes TV. Muito prazer de estar aqui retornando, trazendo uma receita bem interessante. É um prazer receber você. Fala para nós o que você trouxe hoje. Hoje eu trouxe uma receita que se chama farinha do limão. É um trabalho que eu desenvolvi a partir de todos esses estudos que eu tenho adquirido, que eu tenho aprofundado com os poderes de cura do limão. E é comum as pessoas, quando usam o limão, descartarem a carcaça do limão, que são essas metades que ficam após tirar o suco. E é o que mais acontece, né? É o que super acontece. É um lixo riquíssimo. Então, eu vou ensinar as pessoas a fazerem a farinha com essas carcaças. Primeiramente, então, vamos aos ingredientes, para que as pessoas de casa possam anotar. Os ingredientes são as carcaças do limão e água para lavar essas carcaças, um liquidificador para triturá-las, depois colocar numa bandeja para poder desidratar e depois voltar para o liquidificador para triturar o pozinho que fica e peneirar até poder colocar num frasco para embalar. Então, vamos por partes. Eu tenho as carcaças, normalmente eu trabalho com lotes de 6 limões, cada 5, 6 limões. Não é legal você guardar a carcaça por muito tempo. A ideia é que elas sejam o mais frescas possível para que tenha realmente suas propriedades terapêuticas preservadas. Então, aqui eu tenho 5 limões, cortei pela metade, fiz a limonada que nós vamos tomar daqui a pouco e fiquei com 10 carcaças. Essas carcaças eu vou colocar dentro de uma bacia com água, isso para evitar desperdício de água. Eu poderia lavar debaixo da torneira, mas há um desperdício. Então eu desenvolvi essa técnica que você põe numa bacia com água e lava essas carcaças, tirando o excesso de suco. Qualquer excesso de suco que tem aqui vai prejudicar na hora de desidratar a farinha, porque senão ela vai ficar muito melada. Porque, por incrível que pareça, o limão tem frutose, que é um açúcar das frutas. Então, eu lavo essas carcaças, depois eu espremo e vou botando aqui do lado. Eu lavo, com esse movimento assim, até gostoso que você pratica aí, uma ginástica com as mãos. Então, lavei, a água que eu coloquei aqui foi uma água limpa, uma água filtrada, e estou lavando. Essa quantidade de limões aí, ela rende uma porção de farinha de quantos gramas? Para uma semana. Uma semana? Dá para uma semana, 2 pessoas, com certeza. Mas se a pessoa tiver mais que isso, o dobro, por exemplo, legal, que ela pode guardar num frasco, conservar na geladeira e não vai estragar. A validade dela, feita de forma correta, é de 1 ano. Tá? Então, eu fiquei com essas carcaças. Eu vou simplesmente agora, só para facilitar a trituração no liquidificador, eu vou cortar mais uma vez ao meio e vou colocar as 10 carcaças, porque 5 limões vão gerar 10 carcassinhas pela metade, vou cortá-las ao meio, simplesmente para facilitar a trituração. Não vou colocar nada de água, porque depois eu vou ter que secar. Tudo que eu puser de água só vai aumentar o tempo de forno ou de desidratação. Então, eu procuro evitar ao máximo de estar colocando água. Então, estão aqui as carcaças. Eu vou simplesmente colocar no liquidificador e vou ligar. Existe o ponto certo aí da trituração? Isso, você observa, vocês percebam que com 10 carcaças ou 10 metades, eu estou aprendendo a mexer com esse liquidificador aqui, Com essas 10 carcaças, ou seja, cada 5 limões, eu não preciso fazer quase nenhum esforço para triturar. Por mais simples que seja o liquidificador, ele tem a capacidade de triturar muito bem. Aí eu fico com uma farinha úmida. Estou aprendendo a mexer aqui com a peça. Aqui.
Eu fiquei com uma farinha bem úmida, lógico, porque eu ainda não desidratei, e pedaçuda, ela está meio graúda. E eu vou colocar ela, então, aqui num refratário. Importante, gente, que seja num refratário. Pode ser pirex, pode ser porcelana, mas nunca em metal ou papel alumínio, nada disso, porque as propriedades terapêuticas do limão podem ser comprometidas se você coloca num instrumento inadequado para fazer a desidratação, numa peça inadequada para fazer a desidratação. Isso é interessante. Conceição, fala para nós sobre os benefícios que essa farinha ela traz para a pessoa com diabetes. Olha, Fernanda, é incrível que essa farinha ela é útil para todas as pessoas, porque todo mundo sabe que o limão tem vitamina C, só que não é muita não. A vitamina C do limão está exatamente e multiplicada na casca. A casca do limão também tem muito bioflavonoide, que é um antioxidante que ajuda a nós mantermos a juventude das células, a juventude de todos os nossos órgãos e sistemas. Mas o limão também tem uma fibra de especial qualidade, que é a pectina. A pectina mais nobre que tem dos alimentos é a proveniente do limão. Essa pectina, no caso dos diabéticos, ela é super favorável, porque ela funciona como se fossem carros na rua na hora que desejamos atravessar. Ou seja, temos que esperar os carros passarem para poder atravessarmos, não é isso? Isso acontece lá dentro da circulação sanguínea. Para a glicose entrar no sistema circulatório ou no sangue, a pectina cria obstáculos, cria dificuldades. Então, ela modula melhor a curva glicêmica. Além disso, ela vai dar propriedades muito bacanas de volume e fluidez de todos os nossos excretos. Agora, além disso, o limão tem uma vitamina, a casca do limão tem uma vitamina que se chama citrina ou vitamina P de pato. A citrina e a vitamina C funcionam muito bem quando juntas. E o que é essa citrina? A citrina é uma vitamina que vai ajudar muito bem a assimilar a vitamina C, a conservar a vitamina C dentro do organismo com todo o propósito que ela tem, que é de ativar o sistema imunológico, ser um antioxidante e tudo mais. Mas a citrina vai ajudar na qualidade das membranas celulares. Ou seja, vai fazer com que as membranas tenham mais porosidade, flexibilidade e troca de nutrição e de excretos. Vai fazer com que você fique mais resistente na cicatrização, nos cortes, enfim. Então, a vitamina C, junto com a citrina, é o melhor pacote que a natureza nos oferece na frutinha sagrada que é o limão. Olha quantos benefícios, então, Muitos benefícios. Então, quem faz uso do suco, que a gente já tem falado aí nas nossas outras entrevistas, e se Deus quiser vamos continuar falando, e da casca, está se beneficiando de um pacote muito especial, que é essa fruta tão fantástica. Tá certo. O próximo passo é... O próximo passo, Fernanda, é a gente, olha aqui, para o espectador, né, poder ver, tá aqui a farinha, é uma farinha úmida, ela é pedaçuda, a trituração não precisa ser tão eficiente, e aí a gente vai colocar num forno mínimo, mas mínimo mesmo, o mínimo que você tiver, e se você que já conhece o seu forno sabe que ele é muito forte mesmo, no mínimo, aí põe um pano de prato assim na porta para ela não fechar totalmente. Por quê? Porque se eu aquecer demais, eu vou queimar a farinha e vou perder certas substâncias que são fáceis de serem perdidas com aquecimento exagerado, como é o caso da vitamina C, como é o caso de certas enzimas. Então, a ideia é colocar num forno mínimo. Outra possibilidade para quem mora em cidades que tem bastante sol é colocar aqui um filó, sabe aquele tecido de mosquiteiro, de bailarina? Então, cortar um pedaço de filó limpo e tudo mais, prender as 4 pontas com um pregador de roupas mesmo e colocar num lugar onde as crianças não possam mexer, onde não cheguem animais, ou seja, num lugar alto, né? E coloca lá durante o dia enquanto o sol está pegando. Esse sol vai desidratar essa farinha de uma forma muito mágica, né? Porque certamente não vai haver degradação térmica e ainda vai estar acumulando energia cósmica, energia do sol. Então, a próxima etapa é a gente colocar essa bandeja dentro de um forno. E a ideia é essa, para cada 5 limões ou 10 carcaças, uma bandeja assim. Porque se puser muita, vai ser mais difícil de
desidratar. E outra coisa, mesmo estando no quintal, lá com o sol ou no forno mínimo, de vez em quando a pessoa tem que ir lá dar uma mexida para evitar que queime nas bordas. Tá tá certo, bom? essa é uma dica importante. É, muito importante.